dízimo, contribuição da lei ou da graça? Para que no caso de eu tardar, saiba como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. 1 Timóteo 3, versículo 15. O objetivo deste estudo não é o se contrapor a dízimo, mas esclarecer a verdade da forma certa de como contribuir pela graça, não por coação psicológica e doutrinária, utilizada por muitos líderes de igrejas através de versículos da lei judaica, mas sim contribuir sem constrangimento, exposto em 2 Coríntios 9, versículo 7, o cristão não é obrigado a dar o dízimo, nem por medo do devorador, Malaquias 3, versículo 11, ou de ser amaldiçoado, porque o dízimo é um mandamento da lei judaica. Além disso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, e Ele já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Romanos 8, versículo 1 e Efésios 1, versículo 3. Nem rouba a Deus o cristão que não dá o dízimo. Não temos o dever de chamar de ladrão a quem Jesus libertou, se ele contribuiu por 0% ou 100%. É uma atitude pessoal, ele é livre para decidir. Jesus condenou a atitude dos judeus, escribas e fariseus que dizimavam até o cominho e não ofertavam seu amor ao próximo. Em Mateus 23, versículo 23. Infelizmente, muitos cristãos têm repetido esta mesma atitude. Não há um só versículo no Novo Testamento que registre a obrigatoriedade do cristão dizimar. Por outro lado, se o cristão deixar de contribuir ou diminui esta contribuição porque descobre que não é obrigado, está agindo de má fé para com Deus, como fez Ananias e Safira. Ele deve contribuir sim, e feliz, porque sabe que pode fazê-lo por amor a Deus e não por imposição de homens, e segundo o que propuser em seu coração. Toda a contribuição para a igreja era feita unicamente através de ofertas e partilha de bens. Nós, cristãos, devemos ter o cuidado de não ficarmos como passarinhos no ninho, obrigados a engolir o que colocam na nossa boca. Pela lei, o dízimo era destinado à tribo levítica, aos sacerdotes desta tribo. Eles recebiam e se mantinham dos dízimos, porque não tinham herança e cuidavam do templo de Deus, a casa do Senhor, para onde os dízimos eram levados. Números 18, versículo 21 a 30. O templo foi destruído e não existe mais os sacerdotes levitas. Pela graça, a instituição do dízimo é ilegal, sem respaldo bíblico, porque todos nós somos sacerdotes de Cristo. Apocalipse 1, versículo 6. Por não há mais necessidade desta tribo sacerdotal. O dízimo foi estabelecido para os judeus, não para a igreja de Jesus Cristo. Hebreus 7, versículo 5. Devemos compreender a diferença entre contribuir em lei e o contribuir em graça, para não ficarmos debaixo de maldição e obrigados a guardar toda a lei se escolhermos seguir um mandamento dela, como disse o apóstolo Paulo em Gálatas 5, versículo 3 a 4. Pois quem cumpre um mandamento da lei é obrigado a guardar toda a lei. Somos servos do Senhor Jesus, não escravos de homens. 1 Coríntios 7, versículo 23 e Gálatas 5, versículo 1. E foi para a liberdade que ele nos chamou. Na lei, o dízimo era a causa principal da bênção do povo judeu, e a bênção era a consequência deste dízimo. Malaquias 3:10. A maneira certa do povo judeu contribuir na lei era dando o dízimo para ser abençoado. Na graça, o sacrifício de Cristo é a causa principal da bênção do povo cristão.
Paulo, em Efésios 1, versículo 3, nos afirma que Deus nos abençoou em Cristo, não em dízimo. Por esse motivo, a maneira correta do bom cristão contribuir em graça é no uso de 2 Coríntios 9, versículo 7. Porque abençoados já somos, ao invés de incentivar os cristãos com amor a contribuírem na casa de Deus. Muitas autoridades dizem que não o obrigam ao pagamento do dízimo, mas usam textos do Antigo Testamento como repreenderei o devorador, roubais ao Senhor nos dízimos, etc., que produzem temor nas pessoas e medo de maldição, porque tais autoridades dependem de altos salários pagos pelas igrejas ou têm receio que a obra do Senhor seja prejudicada se não houver imposição, ou, por despreparo, repetem os erros dos outros líderes, a todos faltando fé suficiente de que Deus prosperará a igreja através da contribuição espontânea dos irmãos, como ocorria na igreja primitiva. O desvio da verdade, Cristo não colocou vinho novo, a graça em outros velhos. A lei. Marcos 2, versículo 22. Jesus estabeleceu tudo novo e jogou fora o que era velho. Gálatas 4, versículo 30. Hebreus 8, versículo 13. Não podemos fazer do cristianismo uma seita judaica. Paulo afirma. Gálatas 2, versículo 14. Toda esta confusão sobre o dízimo seria erradicada do nosso meio se nos empenhássemos mais em conhecer profundamente a palavra, sermos adultos na fé e não meninos. Se quisermos nos aprofundar na palavra, devemos confrontar sempre o que as pessoas ensinam com o que a Bíblia realmente diz. 1 João 2, versículo 27. Fazermos como os crentes de Bereia. Origens do dízimo. Dízimo é um preceito da lei de Moisés, em Números 18, versículo 24, embora Abraão tenha dizimado antes da lei, no lugar do número dos sacerdotes, os quais se encontravam nos seus lombos. Hebreus 7, versículo 9 e 10. O dízimo passou a ser um pacto. Deuteronômio 12, versículo 6 a 17. Um contrato entre Deus e os israelitas. Deuteronômio 14, versículo 22 a 28. Todavia, nem os gentios e nenhum representante da Igreja de Cristo estavam lá para ouvir este pacto, ficando assim a Igreja atualmente comprometida com o dízimo. Porém, como Jesus cumpriu toda a lei, Romanos 10, versículo 4, ao estabelecer um Novo Testamento, Hebreus 8, versículo 13, nem mesmo o judeu tem qualquer compromisso com a observância do dízimo, uma vez convertido a Cristo. Dispensação é um período em que o homem é provado na sua obediência a certa revelação da vontade de Deus. Encontra-se 3 vezes no Novo Testamento, em Efésios 1, versículo 10, Efésios 3, versículo 2 e Colossenses 1, versículo 25. Povos nas escrituras sagradas, judeus, gentios e igreja, judeus mais gentios. O dízimo surgiu na dispensação da promessa, de Abraão até Moisés. Deus estava para estabelecer o número de sacerdotes. 10% da tribo de Levi, na dispensação da lei, dentre os filhos de Levi, que já se encontravam nos lombos no corpo de Abraão, seriam seus descendentes. Hebreus 7, versículo 9 e 10. Com a finalidade de ministrarem no templo, onde passariam a habitar, foi o principal motivo pelo qual o Espírito inspirou Abraão a pagar a Melquisedeque o dízimo. Hebreus 7, versículo 4, referente a 10% dos sacerdotes da tribo de Levi que estavam nos seus lombos. Quando o dízimo foi instituído na lei, os levitas